Olá, bom dia meus amigos, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e que possamos estar sempre com os olhos abertos do corpo e do espírito para as maravilhas da natureza, do mundo, todas as dádivas que Deus nos coloca à disposição para o nosso progresso, para o nosso conhecimento, para que possamos realmente agradecer a cada dia tudo que nós temos à nossa volta. Bom dia, Elizabeth, daqui a pouco vai entrar mais gente. Bom dia, Vilma, que está tentando entrar, daqui a pouco ela entra, está aqui com o celular na mão. Que possamos aproveitar ao máximo esse dia, não só esse dia, mas todos os dias de nossa vida, para sermos pessoas do bem, procurando aprender cada vez mais, procurando estarmos nos atualizando também, para estarmos sendo úteis, sendo pessoas que inspiram, que transpiram para poder inspirar as pessoas que estão caminhando próximo a nós. Então vamos agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a todos esses espíritos amigos, e vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo: amai vossos inimigos, o capítulo, a Vilma aí, bom dia, Vilma. O capítulo é o capítulo 12, o item inimigos desencarnados. Pensa que não temos inimigos encarnados e desencarnados? Infelizmente ainda temos. Não nos recordamos de brigado com ninguém, mas por onde nós passamos pelas encarnações passadas, o que nós fizemos, deixamos de fazer. Então, com certeza, ainda temos alguns senões pelo nosso caminho reencarnatório, que precisamos ir acertando à medida que estivermos sendo preparados para isso. Então vamos lá. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea, que assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai vossos inimigos. Não há o coração tão perverso que não seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto,
Se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, isto é, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem, de contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima, a vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo terrestre estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Olha só o que faz a falta do perdão, né? Às vezes a gente nem imaginava que essas perturbações, essas coisas que não dão certo, são influência de espíritos desencarnados, é claro, porque são denominados espíritos, e que nós não perdoamos no passado. Quem imaginava que não ia acabar aquela briga ali com a morte de um do outro? Muito engano nós passamos, mas agora, aliás, há muito tempo nós já sabemos que o ódio passa para o plano espiritual quando se carrega ainda no coração. E isso, quando tiver condições, vai fazer o quê? Que o espírito procure aquele que ainda está na terra, ou procure onde estiver para se vingar. Então, por isso que Jesus recomenda sempre, quando estiver a caminho com seu irmão, antes de vir fazer a oferenda, antes de vir ao altar, antes de rezar, vai e faz as pazes com teu irmão. Se ele tiver te ouvido, terá ganhos um amigo. Depois você volta e faça a sua prece, a sua oração, a sua oferenda, seja o que for, porque assim você estará cumprindo o mandamento e um conselho de Jesus. Vai lá e se acerta com o teu irmão enquanto ainda é tempo. Não só o irmão de sangue, mas qualquer pessoa que você tenha algum problema, tenha tido algum problema. E às vezes isso passa, a gente não consegue acertar, e quem vai para a reticidade desperta e lembra: agora eu estou fora do corpo, agora estou com mais facilidade, fulano não me vê, não me enxerga, eu vou lá procurar ele e vou perturbar ele até umas horas. Até ele fazer ele sofrer igual ele fez comigo. Isso foi o quê? Falta de perdão, falta de entendimento. Então, a gente sabe que isso vai se agravando cada vez mais, que a gente possa realmente entender que não vale a pena ficar perpetuando um desentendimento, uma briga, uma rixa, uma competição qualquer. A gente consiga ter essa visão e modificar nossos hábitos, nossos costumes e procurar o perdão. Mas se a pessoa já morreu, não tem mais jeito? Tem. Através da prece constante, e quem sabe Deus vai ser tão misericordioso que nós antes de morrermos, desencarnarmos, não tenhamos um encontro espiritual e possamos conversar com esse irmão e realmente nos encontrarmos, nos emocionarmos e quem sabe nos perdoarmos. Porque às vezes o perdão tem que ser mútuo. Às vezes os dois erraram, quase sempre os dois erram. Um porque agrediu, o outro porque acabou provocando a agressão de uma forma direta ou indireta, consciente ou não, mas acabou dando margem para aquele problema aumentar e acabar chegando no que aconteceu. Então vamos pedir perdão, pedir para Deus nos ajudar a perdoarmos, mas precisamos mexer as nossas perninhas, nossa mente, nosso coração, para realmente perdoar quem nós lembramos ainda. E quem nós não lembramos, que foi de vida passada, vamos continuar pedindo também para que possa acontecer esse perdão. Então, os inimigos desencarnados, nas obsessões, que eles atuam mais, nas subjugações, nos conselhos, soprando em nosso ouvido para a gente fazer coisa errada e se divertindo. Única solução para isso, nossa mudança de costumes e hábitos, comportamento e o perdão. Nada mais eficaz do que isso. Não é religião, não é nada que, numa fórmula mágica,
não é nada, não é uma varinha de condão, não. É amor, reforma íntima e o perdão. Essa é a única solução para a gente sair dessas obsessões causadas por inimigos desencarnados ou encarnados também, que eles conseguem influenciar nosso pensamento. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, na questão. Luciene, chegou, bom dia, boa semana para todos nós. Retorno à vida corporal, prelúdio do retorno, o Livro dos Espíritos, questão 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que deve servir de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Nem sempre, né? Você quer um corpo de Hércules, forte, alto, 1,90 m, mas você não precisa daquilo para poder passar pelas suas provas. Você precisa justamente ao contrário. Então nem sempre a gente vai conseguir escolher o corpo que a gente quer. Só se for sem interesse, a não ser o interesse de superar as provas. 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se eu recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Mas acontece. Da mesma forma que o encarnado às vezes desiste da vida através do suicídio, muitos irmãos também desistem da reencarnação através do pare, não quero mais. E às vezes até já dentro do útero da mãe lá ele consegue dar um nó no cordão umbilical, acabando com o corpo. É complicado, mas isso existe sim, comprovado muitas vezes, pela experiência, pela ciência e pela doutrina espírita. 336. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir a um corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ela um meio de castigo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos que se apresentassem para ocupar o mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga, em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina. Mas, como já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, praticamente isso quase que raramente aconteceria, porque é tudo um planejamento reencarnatório. Seria uma reencarnação de última hora. Então é bem inviável acontecer isso. 339. Não que seja impossível acontecer, mas é bem difícil acontecer. Como se eu soubesse de tudo isso, né? Falando isso. Mas deve ser assim. Só sei que é assim. Chicó. 339. O momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento, entra nela. Já pensou? A gente consegue se libertar, sair dessa prisão do corpo físico, que a gente gosta tanto, e vai se libertar. Ao reencarnar, nós estamos nos tornando prisioneiros de um corpo. Deve ser muito difícil mesmo. 340. Um instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante?
É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Ou seja, ele vai reencarnar com uma tarefa, com uma missão, com um propósito já planejado, mas não tem a certeza se vai vencer tudo que foi combinado antes de vir para cá. Comentário. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará, como o homem sabe que morre, mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia, e essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma experiência de agonia para o espírito. É bem semelhante. 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação, uma grande aflição, pois as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. A velha ansiedade sempre ali. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou vencer? Será que eu não vou fracassar? Então, percebemos que a ansiedade é o mal do espírito e não do corpo, né? Está sempre presente. Precisamos trabalhar a ansiedade. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espírita, como o vão receber na sua volta? Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento e encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. E para encerrar, 343, os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham a sua afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos como ides ver um prisioneiro sob chaves. Então, esses sonhos que a gente tem, que a gente não consegue lembrar da fisionomia da pessoa, que eu nunca vi essa pessoa, mas foi uma pessoa tão legal, tão agradável, me senti tão bem, com certeza são nossos amigos espirituais que nos acompanham antes e durante e no retorno. E às vezes aqui na Terra a gente não consegue vê-los porque nós não temos a mediunidade, nem todos têm a mediunidade da visão, e dormindo todo mundo é médium, todo mundo consegue ver os espíritos. Gente, um grande abraço, muito obrigado por estarem participando. Continue compartilhando, se inscrevam no canal lá no YouTube. Tem que crescer lá, tem pouco inscrito. Vamos lá dar forcinha para nós mesmos. Gente, brincadeira, mas continue divulgando porque com certeza irá ajudar mais pessoas nos confins do nosso planeta de provas e expiações, que ele se regenerar, se chacoalhando ali para poder realmente entrar na regeneração. Um grande abraço, muita paz, muita luz e até amanhã. Muito obrigado. Fique com Jesus, sempre.